cantam em ritmo de funk. A letra fala do preconceito contra a mulher e condena o machismo. O ato polêmico foi realizado durante a primeira semana acadêmica LGBT, realizada por estudantes da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Na aula passada, nós mostramos o que realmente vem acontecendo na nova sociedade. Você viu vídeos, fotos, depoimentos de outros homens que já foram afetados pelas mudanças injustas que os homens vêm passando. Nossa ideia com essas aulas não é apenas trazer para você informações, mas é passar um conteúdo que tenha utilidade para você. Bem, nossa ideia é que você lembre dessa aula no seu dia a dia, dentro de um momento em que você esteja no ambiente com seus amigos, no ambiente com mulheres. Também, desde a forma que você guarda e preserva o seu patrimônio, até dentro ou fora de um relacionamento, seja ele de curto, médio ou de longo prazo. Nós tivemos a coragem de encarar o problema. E após um período de estudos, tanto eles teóricos, quanto práticos, quanto empíricos, nós desenvolvemos esses vídeos e decidimos gravá-los para vocês. E nós temos certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, são os homens o sexo desprivilegiado e não as mulheres. São os homens que ao longo da história sempre tiveram, hoje têm e ainda terão lá na frente as maiores dificuldades para sobreviver nesse planeta que nós chamamos de planeta Terra. E a segunda é, os homens que acompanharem as aulas aqui da comunidade do Homem Moderno vão desenvolver um antídoto, uma vacina para uma doença chamada misandria, que afeta toda a sociedade contemporânea. Entenda, conhecimento é a chave. Só com o conhecimento, tanto dos problemas quanto da solução para esses problemas, fará com que você se torne uma pessoa, um homem bem-sucedido na sua vida. E é esse conhecimento que colocará você anos-luz à frente dos outros homens, que estão ali inertes. Aquele pacato cidadão, pacato da civilização, sabe quem é? O cara que vai só seguindo a vida dele, sem observar todos os indícios, todos os indicativos de que ele está caminhando rumo ao abismo, rumo à autodestruição masculina. E é esse conhecimento que colocará você anos-luz à frente dos homens que seguem a vida sem prestar atenção aos detalhes, às várias indicações, indicativos de que ele está caminhando rumo à destruição, que ele está caminhando rumo ao abismo da autodestruição masculina. Esses homens que não se atentam às red flags diárias, aquelas várias indicações de que ele está indo num caminho muito ruim, são aqueles que perdem dinheiro, perdem os filhos, acabam presos, são feitos de marionetes, de brinquedos na mão das mulheres e muitas vezes acabam perdendo a própria vida. Eu quero aqui fazer um desabafo. Muitos não sabem, mas o que me fez entrar de cabeça nessa batalha, nessa luta, o que me fez com que aprofundasse mais nesse tema foi justamente sentir na pele as consequências do problema. Após o divórcio, onde eu confiei em uma pessoa, que até aquele momento era uma pessoa que eu acreditava que podia confiar, eu tive, após isso, o meu patrimônio todo ele dilacerado, dilapidado. Enfrento problemas na justiça hoje gravíssimos e um deles, que para mim é o pior, e me foi tirado de mim a convivência dos meus maiores bens, dos meus mais preciosos bens, que são as minhas filhas, a Yasmin e a Rafaela. É por elas que eu luto, é para elas que eu vivo. E eu confesso para vocês, nesse período já se vão 3 anos aproximadamente, um pouco mais, eu passei por, maus bocados. Eu não desejo isso ao meu pior inimigo. E eu vou te falar, foram momentos muito tensos que se eu não tivesse realmente a cabeça no lugar, eu teria feito bobagem. Eu consegui segurar a bronca, mas é uma dor que eu senti, é uma dor que eu sinto, que, como eu disse, é um desejo para o meu pior inimigo. Eu decidi compartilhar com vocês, aqui nesse curso, tanto os meus erros quanto os meus acertos. Na esperança e no desejo de que você não passe pelo mesmo que eu passei. Aqui na comunidade do Homem Moderno, nós queremos entregar a vocês ferramentas que farão com que vocês aprendam a lidar com o problema e saibam enxergar a solução deste problema. E eu acredito que a maior parte de vocês que está conosco aqui neste evento acompanhando tem uma grande preocupação na vida, que é o quê? É o seu tempo. O tempo é o recurso mais precioso. O tempo não volta atrás. Como dizem os americanos, time is money, tempo é dinheiro. E você dedica muita parte da sua vida, do seu tempo, conquistando
os seus objetivos, sejam eles materiais ou imateriais. Materiais como, por exemplo, um carro, uma moto, uma casa, um terreno, uma casa na praia, um apartamento para que você faça uma locação, uma viagem, enfim, você despende uma grande parte do seu tempo, do seu suor, do seu esforço, da sua dedicação para conquistar os seus bens. E como disse, tanto faz se eles sejam materiais ou imateriais, mas são seus. Você dedicou o seu tempo, a sua vida em busca desses bens, dessa qualidade de vida. E justamente por valorizar muito o seu tempo, que é o recurso mais escasso, é que você deve se preocupar, e você está correto. Você está aqui justamente porque você se preocupa. Você sabe o quanto custa cada suor que cai no seu rosto. O tempo que você dedicou para conquistar os bens e a qualidade de vida. Esse tempo está sendo roubado dos homens hoje em dia. Tem um ladrão que está tomando dos homens o seu recurso, o seu bem mais escasso, que é o tempo, que é a sua vida. E você já percebeu que esse ladrão é a sociedade. A própria sociedade que nós convivemos tornou-se o ladrão que rouba, que toma, que subtrai do homem o seu bem mais valioso, que é o seu tempo, a sua vida. E esse tempo que esse homem despende na vida dele não volta mais. Esse tempo não volta atrás. Você pode até falar assim, eu vou conquistar tudo de novo. Mas pensa no retrabalho que você vai ter para conquistar tudo aquilo que você conquistou. Muitas vezes, repito, não acontece de você recuperar aquilo tudo que você perdeu em um eventual divórcio. Aí você entende que você deve deixar para a sua esposa metade dos seus bens e metade dos seus bens para o seu filho. E você fica muitas vezes em uma condição subhumana, sobrevivendo em um buraco de porco, em um buraco de rato, em um local que não tem as mínimas condições. Por quê? Porque você entende que você é o arrimo da sociedade, você é o arrimo da família, você tem que sustentar. E o seu bem-estar, o seu conforto não interessa. O bem-estar e o conforto deles em primeiro lugar. Se isso está certo ou errado, eu deixo para cada um de vocês avaliar. Porém, uma coisa eu tenho certeza absoluta que está errado. O homem não pode mais aceitar calado ser tratado como burro de carga. Olha só, você já percebeu que, de certo modo, as mulheres tendem sim a seguir um determinado tipo de comportamento. Digo isso porque a maioria dos homens que recebo no meu escritório começam a contar suas histórias e em poucos segundos, ouvindo muitas vezes, eu já começo a prever o que ele sofreu. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o feminismo não quer direitos iguais. Ele quer a superioridade feminina. Provavelmente não é de hoje, mas desde quando você conheceu esse termo, já sentia que existia algo errado dentro dele. Não é verdade? Afinal, não conheço nenhum homem que seja contra a igualdade de gênero, tanto comercial quanto social. Ou você teve que ver as atrocidades que esse movimento comove. Coisa que vai muito além do que falam para conseguir visualizar a realidade que existe ali por detrás. Eu quero dar para vocês um exemplo. Se você não conhece o caso do Carlinhos Mendigo, pesquise. O Carlinhos Mendigo era aquele que tinha um personagem no programa Pânico da TV, no Pânico da rádio, enfim. Cara, eu dei muita risada com o cara, eu gosto muito do cara. Inclusive tive uma experiência uma vez, encontrei com ele num trabalho, eventualmente um outro trabalho que eu tinha, enfim, eu fazia vistorias para uma seguradora. E eu fui fazer uma vistoria, olha só, eu fui fazer uma vistoria no carro dele, uma X6. Ele tinha acabado de comprar uma X6, um carrão zero. Fui lá fazer a vistoria aqui em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Cara, super gente boa, do bem, cara. Recebeu super bem, me convidou para entrar, tomar água, enfim, lá na mansão que ele tava. Cara, sensacional. E esse cara, ele acabou caindo na roubada de se envolver com uma mulher errada. Parece que a moça era uma das dançarinas do programa do Gugu, enfim, né? Aquelas mulheres bonitas. Os caras erram, pecam nisso. Pensam com a cabeça de baixo. É um termo meio chulo, meio baixo, enfim, Jamile que me perdoe, mas ela entende o motivo de eu estar sendo bem direto e bem franco. O homem tem que parar de pensar com a cabeça de baixo. Ele se envolveu com a mulher errada, ela engravidou. Nesse período, como eu falei, ele tinha um carrão, tinha um emprego bom, fez um acordo de pensão alimentícia. Porém, tempo depois, a renda dele diminuiu. E você sabe como é que funciona no judiciário brasileiro a questão de pensão alimentícia. A justiça não vai, a injustiça, né, não chama nem justiça, não vai te dar ouvido de cara. Vamos supor que você perca o emprego,
muitas vezes demoram meses, anos para que você consiga reverter e mudar aquele valor daquela pensão. E nesse período, se você não arrumar um outro emprego rapidamente, aquela dívida vai aumentando, ela fica impagável. E depois a mulher executa e você tem que pagar. E esse cara fez isso, teve que vender carro, vender apartamento. E ao mesmo tempo, ele não podia nem chegar perto do filho, ele sofreu alienação parental pesadíssima. Ele virou um pagador de pensão, não podia nem ver o próprio filho. É essa a situação do homem. E ele hoje está foragido, ele está com pedido de prisão e ele está foragido. Ele já falou, olha, se tiver que ser preso, eu vou ser preso. Mas ele falou uma frase que para mim foi impactante. Ele disse o seguinte, olha, mesmo que eu tivesse, eu não pagaria. Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Mesmo que eu tivesse, eu não pagaria. Só pagaria se ela me devolvesse o tempo que eu perdi com meu filho. Lembre-se do que eu falei para vocês, o tempo é algo que não volta mais. Essa criança perdeu a convivência com o pai e este pai perdeu a convivência com o filho. Isso, como eu falei para vocês, é uma das dores mais terríveis que um homem, que assim como eu, que sempre quis ser pai, pode sentir na vida. E quando você percebe que o judiciário atua contra você, dá um desespero tão grande. Como eu falei para vocês, o cara pensa em fazer bobagem. Por isso que eu acho que o Carlinhos Mendigo é um exemplo a ser seguido. Ele decidiu peitar, olha, nem que tenha que ir pra cadeia, mas eu vou, mas como um ato político no caso, porque você vai chamar atenção para um problema. É nesse nível que tá a coisa quando o homem não presta atenção, não abre o olho. E é este um dos objetivos que nós temos aqui no nosso curso, que é abrir os olhos de mais homens e entregar a esses homens ferramentas para que não cometam os mesmos erros que cometeram tanto o Carlinhos Mendigo quanto eu ao longo dessa nossa vida. A maior ferramenta que você tem hoje é a gravação. Por isso eu te digo, sempre que puder, grave. O homem que vai ficar com a mulher que ele não conhece já corre o risco. Imagina não gravando. Só se atente para esse conteúdo gravado não vazar, pois você terá grandes problemas com isso. E com isto, eu vou te contar uma história, um caso na prática que aconteceu com um cliente meu. Olha só essa situação. Ele conhece uma mulher. A mulher até que fala que é garota de programa. Abre o jogo, conta mesmo e ele aceita bancá-la. Sabe o que aconteceu? Em um certo momento, ela sai com ele e ela começa a beber uma cerveja, bebe uma outra breja, bebe a terceira, bebe a quarta. Como ele não a conhece pessoalmente, dentro aí de 2 meses, ele não poderia prever que ela era uma alcoólatra. Isso mesmo. E nessa quantidade de bebida que ela assumiu, colocou para dentro, o resultado não poderia ser diferente. Ela perdeu o controle e começou a xingar as pessoas que estavam ao redor, começou a fazer cenas obscenas para as pessoas que estavam ao redor, não só para os garçons, mas também para aquelas pessoas que ali estavam jantando. Quando ele sai daquele lugar, ela leva um tombo e se machuca aqui na testa, nos braços, tentando se apoiar na hora da queda, e ali tem uma lesão. No momento de ir para casa, ela simplesmente começa a agredi-lo dentro do carro, começa a ofendê-lo. Qual foi a ideia de um homem que nunca passou por uma falsa acusação? Ele viu uma blitz, disse e pensou, irei parar porque a blitz, os policiais podem me ajudar. Sabe o que foi que aconteceu? Ele parou o carro. Quando ele parou, a mulher desceu e disse que estava sendo agredida. Aqueles policiais, vendo aquelas lesões naquela mulher, que tinham sido realizadas lá no restaurante, eles imediatamente sacaram as armas de punho alto, né? E colocaram para cima daquele homem que nunca foi preso, daquele homem que nunca teve a ideia de que poderia estar passando aquela situação. Um homem que tem condições financeiras. E aí o que aconteceu? Ele foi tratado como um bandido. Ele foi preso em flagrante. Os policiais não quiseram ouvir a versão dele. Somente observaram o que tinha, as lesões que estavam no corpo daquela mulher. Depois de um tempo, ele foi preso. Na delegacia, ela informou que ele tinha feito aquelas agressões. E agora? Ele já estava preso.
pagou uma fiança e foi liberado com muita luta. Sua mãe, de idade avançada, teve que ir à delegacia para poder pagar aquela fiança, que até que foi um valor alto. Depois de um tempo, aquela mulher já com medida protetiva, isso na mesma semana, ela começa a mandar mensagens para aquele homem, ameaçando e pedindo dinheiro, porque senão ia na delegacia e ia dizer que era uma mulher frágil, que era isso, que era aquilo, que estava com medo dele, para ver se ele era preso. Ou ele mandava dinheiro ou aquele homem era preso. Isso daí é um caso real. Uma garota de programa que se utilizou da situação que ali foi favorecido para ela e com o objetivo de cunho econômico. Então, essa é a situação. Aquele homem nunca imaginou que parando naquela blitz, aquelas autoridades jamais iriam ouvir. Aquele homem não imaginava que o contexto da história iria virar contra ele. Era um homem simples que eu estou falando, baseado na sociedade, no sentido de que um homem que trabalha, um homem que nunca foi preso, um homem que não tinha constituído família e nem queria constituir família. Ele simplesmente queria uma mulher para lhe fazer companhia e para lhe atender às suas necessidades como um homem. Só que ali o sistema acabou favorecendo quem? A mulher, por ser considerada o elo mais fraco. Esta é uma aula produzida e liberada gratuitamente para você. Se você quer ter acesso à aula 03, clique no link da descrição, faça a sua inscrição gratuita, depois volte aqui e continue assistindo essa aula. Link na descrição. Ah, Jamile, mas está simples. Ele vai conseguir provar a inocência dele? Vai, isso daí eu não tenho dúvida. Mas olha a humilhação que ele passou. Ele foi tratado que nem um bandido. Ninguém acreditou nele. Ele gastou dinheiro para poder ser liberado, porque ele teve que pagar a fiança. Ele gastou dinheiro com advogados para cuidar desse processo e cuidar da inocência dele. Ele gastou tempo, ele gastou outra coisa que é maior do que qualquer outra, a paz, porque nem dormir ele consegue. É por isso que eu peço para que você assista a nossa série de vídeos até o final. Nós desejamos que você, ao abrir os olhos para o problema, consiga perceber a necessidade de atuação, a necessidade de ação e tome uma atitude que pode modificar a sua vida para melhor. Avance nesse nosso curso. Você não vai se arrepender, pode ter certeza absoluta disso. E justamente por termos a consciência de que seu bem mais escasso, seu recurso mais precioso é o seu tempo, é a sua vida, nós vamos entregar para vocês, nesses episódios, ferramentas para que você possa lidar melhor com os problemas e possa, já que a nossa vida ela é curta, ela é efêmera, passar por ela com a maior possibilidade de tranquilidade e de felicidade possível. E uma coisa que eu percebo, e muitas pessoas me perguntam nas minhas redes sociais, é o seguinte: Paiva, é válido ainda nos dias de hoje você assumir um relacionamento? Você pensar em casamento? E aqui eu quero entrar nesse tema dando uma opinião pessoal minha, tá? Respeito a opinião de todo mundo que estiver assistindo, e aqui é uma opinião do Paiva, deste careca barbudo que vos fala. Falo por mim, tá? Eu entendo que o sistema atual Misander, ele tem um propósito, tem um objetivo. E nós, durante o curso, vamos abordar muito isso, tá? Por isso que eu peço para você continuar, porque você vai tirar muita conclusão sobre essa nossa atual situação. Tem um porquê, como eu sempre digo, tudo tem um porquê. E um dos porquês disso chegar onde chegou hoje é justamente uma tentativa de destruição do modelo de família que nós estamos convencionados a conhecer. Que é aquele, uma mulher e um homem se juntando para formar família, filhos, netos e assim por diante. Existe um propósito para isso, existe um projeto de destruição desse modelo de família. E é um modelo que eu nasci, e é um modelo que muitos de vocês que me assistem também nasceu. E eu tenho certeza que assim como eu, vocês também têm o desejo de seguirem o modelo de seus pais. De também conquistarem uma família, terem filhos, uma vida plena. Porque nós passamos, como eu disse para vocês, pela Terra, é muito curta a nossa estada aqui na Terra. Nós não sabemos quando nós vamos estar vivos amanhã. Então, você pensa, qual que é o objetivo de vida? É conquistar meus bens, conquistar meus carros, é viajar? Eu respeito se esse for o seu, só que não é o meu. Eu acho que lá no final eu vou sentir falta de alguma coisa, eu sentiria falta de alguma coisa. Então, na minha opinião, conquistar uma família é algo que vai fazer com que você, ao chegar no final da sua vida, pense, valeu a pena passar por tudo isso que eu passei. E também tem a galera Red Pill que entende que não, que nós devemos pensar, nos preocupar somente conosco mesmo. E aí eu vou abordar durante o transcorrer do curso
vários pontos para que você que está assistindo, para que você que adquirir, possa tomar decisão própria, pessoal, que isso é uma decisão exclusiva, única, sua. Você vai chegar na própria conclusão se para você é importante, é interessante você desenvolver família. Ou não, se para você é importante você ter a sua vida sozinho, em solitude, feliz, alegre, viajando, eu respeito, certo? E eu pretendo também, como a minha visão é uma visão um pouco mais voltada para essa linha, de sim, ainda apostar que é possível desenvolver família, casar, ter uma relação positiva, nós vamos abordar diversos temas para que você tenha também ferramentas para encontrar uma mulher bacana. Sim, elas existem. Diferentemente do que dizem, né, os MGTOWs, os Black Pills, que são as tais das unicórnios, eu ainda quero crer que não. Que muita mulher já está percebendo, já está sendo contra, nós estamos abrindo o olho, inclusive, das mulheres. Elas estão percebendo que elas passaram no ponto, que elas caíram numa narrativa, né, do feminismo, da misandria, anti-homem, e que agora também estão começando a rever alguns conceitos, alguns preconceitos com relação aos homens, e também estão percebendo por quê? Porque estão ficando sozinhas. E ok, né? A escassez no mercado vai fazer com que as mulheres mudem a postura delas. E ok, o importante é que mudem. Que não continuem, que não avancem essa misandria, esse ódio ao homem. E aí sim vai abrir a possibilidade para que você encontre uma mulher bacana. Tá? Então eu peço para que você dê sequência no curso. É importante que você dê sequência, porque eu tenho certeza, como já falei, eu repito, você não vai se arrepender. 90% das vítimas em acidente de trabalho são homens. 76% dos suicídios do Brasil são cometidos por homens. 80% dos moradores de rua são homens. A pena é menor quando a vítima é homem. Homens se aposentam 10 anos mais tarde. As mulheres contam com leis que as protegem. Homens não. O serviço militar é obrigatório apenas para os homens. Vivem menos que mulheres. Sem contar que a comoção pública sempre pende para a defesa da mulher, nunca para o homem. Dados esses poucos conhecidos e ocultos no meio de tanta desinformação, é isso, é apenas a ponta do iceberg. Se você está gostando até aqui, eu te convido para acessar o link na descrição desse vídeo, para entrar no grupo do WhatsApp, pois apenas lá será liberada a terceira aula, a mais importante aula. E é claro que após essas 3 aulas vamos abrir uma oportunidade única. Será aberta vagas para uma comunidade com vários homens que estarão desfrutando do desenvolvimento masculino na sociedade moderna. Bom, pessoal, esse foi o segundo capítulo dessa nossa trilogia, esse evento onde nós estamos expondo para vocês os problemas e a necessidade de enfrentamento desses problemas. E estamos entregando a vocês uma visão sobre as ferramentas, sobre as condições onde você conseguirá enfrentar esses problemas na atual sociedade misândrica anti-homem. Para que você continue aprendendo, já clica aqui no link da inscrição para a aula 3. É importante que você se inscreva. As vagas serão limitadas. Lembre-se disso. Você não vai se arrepender de dar sequência neste treinamento. Isso vai fazer com que você se livre de diversos problemas que hoje os homens enfrentam por total desconhecimento. Como eu disse para vocês, e repito e reafirmo, conhecimento é a chave. Já clica aí no link, nos vemos na terceira aula.